Igreja ideal. Marcas de uma igreja ideal. Nós temos tentado responder as seguintes perguntas: como é uma igreja segundo o coração de Deus? Quais são as marcas dos verdadeiros cristãos? O que Deus espera de nós como povo de Deus? Quais são as características da verdadeira igreja de Cristo, da noiva de Cristo, do povo que vai ser arrebatado pelo Senhor Jesus? Será que eu e você temos tido essas características, esses comportamentos, essas posturas no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso emprego, lá fora, não somente aqui dentro, mas lá fora também? Será que temos agradado o Senhor? Será que temos feito aquilo que Deus espera que nós façamos? E é sobre isso que nós temos falado nessas últimas ministrações. Marcas de uma igreja ideal. Amém? Nós estamos baseados numa frase que eu li de um teólogo britânico chamado John Stott. Ele diz que as marcas de uma igreja ideal o amor, o amor, uma igreja que saiba lidar com o sofrimento, uma igreja em santidade, uma igreja de sã doutrina, que foi o nosso último estudo, o nosso último encontro, nós falamos sobre a sã doutrina, ou seja, a doutrina saudável, equilibrada, abençoada, o ensinamento correto do ponto de vista de Deus. E hoje, com a graça de Deus, vamos tentar falar acerca da autenticidade, da evangelização e da humildade. Amém? Fala comigo. Autenticidade, evangelização e humildade. São 7 marcas de uma igreja ideal, segundo esse teólogo britânico, e eu concordo plenamente com ele. Marcas que eu e você precisamos ter na nossa vida, se realmente queremos ser povo de Deus, queremos ser sal da terra e luz do mundo, queremos ser uma bênção na nossa cidade e região, queremos ser uma bênção nesta geração, uma bênção para a sociedade, uma bênção na nossa casa, uma bênção para os nossos familiares. Precisamos ter essas marcas preciosas, que nós já vimos 4 delas. O amor, e nós falamos um pouquinho sobre isso. O amor se referindo a essa maior marca que Cristo tem, que Deus tem. A Bíblia diz, Deus é amor. Então todo cristão tem que ter essa marca na sua vida, a marca da graça de Deus, da compaixão, da misericórdia, do amor sacrificial, do coração de servo. Essa marca é preciosíssima, amados, e nós como igreja, nós aprendemos, precisamos ser essa comunidade terapêutica, essa comunidade que cura, essa comunidade que acolhe as pessoas e restaura, levanta e não abaixa, que não fica apontando o dedo, mas sim levanta o povo de Deus na posição que Deus tem para cada um deles, segundo o seu coração. A marca do amor é essencial dentro de uma igreja ideal, segundo o coração de Deus. Segunda coisa que nós vimos é uma igreja que saiba lidar com o sofrimento. Nós vimos que o sofrimento é intrínseco à condição humana, ou seja, faz parte de ser humano, aprender a lidar com o sofrimento. Nós falamos um pouquinho sobre isso, para que sejamos trigo de Deus. Nós vamos passar por tribulações, por dificuldades, por lutas, por problemas, e precisamos aprender a lidar com tudo isso. Jesus sofreu, Paulo sofreu, os patriarcas da igreja sofreram, os irmãos ao longo da história da igreja sofreram, e nós também vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. Precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Amém? Será que você sabe lidar com o sofrimento? Será que você sabe vencer a dor? A palavra vencedor significa alguém que venceu a dor. Será que você tem sido um vencedor? Segundo princípio que nós aprendemos. O terceiro, que nós ficamos todo um culto falando sobre isso, é a santidade, irmão. É necessário que aqueles que caminham com Deus, caminhem em santidade, em consagração. Os seus corpos são santuário do Deus vivo, não pertencem a nós. O nosso ser foi comprado pelo sangue de Jesus.
O corpo, a alma e o espírito pertencem ao Senhor Jesus, e nós aprendemos, baseados em 1 Tessalonicenses 4, e esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação. A vontade de Deus para o seu povo é a nossa santificação. Nós aprendemos que a santificação é uma ação de Deus em nós, mas também é uma ação nossa na direção de Deus, de nos consagrarmos, de nos separarmos, de cada dia mais nos apartarmos das corrupções, das sujeiras desse mundo, e realmente nos apegarmos ao bem e rejeitarmos ao mal, em nome de Jesus. Amém? E por último, nosso 4º encontro, nós falamos sobre a sã doutrina, ou seja, sobre a doutrina saudável, sobre o ensinamento correto. A igreja de Jesus precisa ensinar aquilo que é correto, a verdade de Deus, a palavra de Deus, o ensino segundo o coração de Deus. Porque infelizmente, amados, ao longo da história nós sabemos, compreendemos e podemos estudar a história da igreja, você vai ver que ao longo das eras, muitas pessoas se infiltraram dentro da igreja, com ensinamentos errados, com falso evangelho, com vãs filosofias, com enganos e mentiras perniciosos, que desviaram a muitas pessoas da graça de Deus, do conhecimento do alto, tirando-os dos grupos cristãos e levando-os à apostasia, ao engano, à mentira, à corrupção e ao abandono da fé, infelizmente. Por isso precisamos disso, da sã doutrina, de uma fé bíblica, de um ensinamento correto, de um ensinamento cristocêntrico. Amém? Amor, sofrimento, santidade e sã doutrina. 4 pilares, 4 marcas de uma igreja ideal. E hoje, com a graça de Deus, vamos falar acerca da autenticidade, da evangelização, e se Deus assim permitir, também falar sobre a humildade dentro da igreja. Glória a Deus, amados. Vamos ler o nosso texto-chave, Atos 2, 42. A palavra de Deus diz, olha como é que era a igreja primitiva. Olha o que eu e você precisamos ser como povo de Deus. Atos 2, 42. A Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. Está aqui a santidade. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus, irmãos. É essa igreja que nós queremos ser. Fiquei muito feliz, como também toda a liderança das mulheres, de ver tantas mulheres aqui, segunda, terça, quarta. Ontem eu não pude ir, porque era um chá só de mulheres. Mas ver aqui essa multidão de mulheres buscando a Deus. Quantas pessoas, novas, visitantes. Na quarta-feira a gente pôde ver lá na chácara, muitas mulheres vindo na frente do altar, depois de uma palavra que a irmã Elizabeth deu, muitas delas entregando o coração para Jesus. Nós temos visto isso na reunião dos homens da HB, quantos homens chegando, a igreja do Senhor Jesus, quantas pessoas Deus trazendo para o nosso meio. Amados, isso é só o começo do que Deus está fazendo nesse lugar, amém? E Deus quer contar com você. Nós temos aprendido que igreja não é isso aqui, não é essa estrutura material, física, prédio, tijolo, cimento, auditório. Tudo isso aí é o lugar onde o povo de Deus se reúne. A verdadeira igreja somos eu e você, somos nós, é o povo de Deus. Esse prédio aqui não teria valor nenhum espiritual se nós não estivéssemos aqui dentro. Porque igreja para Deus somos nós, são pessoas. Por isso que Deus valoriza as pessoas. As estruturas é um detalhe secundário. Deus ama e deu a vida não por estruturas. Deus deu a vida por pessoas. Amém?
Igrejas são pessoas. É um agrupamento de crentes lavados pelo sangue de Jesus, não só de hoje, mas de toda a história da igreja. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus vem se levantando, o Novo Testamento, na dispensação da graça, na era da igreja, nós vemos Deus trabalhando, Deus levantando um povo para si, lavados pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Será que eu e você temos nos lavado no sangue de Jesus? Será que eu e você entendemos que somos a noiva de Cristo, o povo de Deus, a nação santa, de realeza, príncipes e princesas do Senhor Jesus, um povo de propriedade exclusiva, comprados por bom preço, pelo sangue eterno, imaculado, do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que nos salvou, que nos restaurou, que nos transformou, que nos purificou, que tira o pecado do mundo, melhor dizendo. Amém? Será que nós entendemos isso, que somos igreja, que somos povo de Deus? Quinta marca da igreja ideal é a marca da autenticidade. Fala comigo, autenticidade. Quando nós pensamos em algo autêntico, nós lembramos do quê, gente? Quando você fala isso é autêntico, significa que isso é legítimo, que isso é verdadeiro, é original, sim ou não? Quando nós falamos de autenticidade, nós estamos falando de uma igreja verdadeira, de uma igreja legítima. E se existe algo autêntico, é porque também existe algo falso. Irmãos, infelizmente, existem muitos crentes falsos. Infelizmente, existem muitas igrejas falsas. Infelizmente, existem muitas religiões falsas. Por isso, nós precisamos ser uma igreja autêntica. Amém? Uma igreja segundo o coração de Deus. Eu comecei a pesquisar sobre essa palavra autenticidade. E é muito interessante, a palavra autenticidade também pode ser trocada pela palavra realidade. Mas o que isso tem a ver com nós, igreja, povo de Deus? Quando falamos de realidade, nós pensamos nisso, uma igreja que tenha a resposta para a nossa realidade. Amém? O evangelho tem que ser concreto, o evangelho tem que ser encarnado. O evangelho tem que vir para a nossa realidade, tem que promover mudanças dentro de nós. Sim ou não? Mudanças sociais, né? Com justiça social, com misericórdia, com compaixão, com generosidade, com ajudar pessoas. O evangelho tem que vir para o mundo real, para a realidade. A verdadeira igreja, a igreja autêntica, ela precisa criar essa realidade social. Ajudar irmãos a se desenvolverem, a famílias prosperarem, a orarmos uns pelos outros, pela área financeira, material, ajudarmos os nossos irmãos no meio da dificuldade, para que possamos ser verdadeiramente uma igreja autêntica, uma igreja que invade a realidade, uma igreja que mexe também com a realidade espiritual, sim ou não? Uma igreja que faça diferença na sua cidade, irmão. Uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que batalha nas dimensões espirituais contra demônios, principados, potestade, dominadores, hostes espirituais da maldade. Uma igreja que rasga os céus, que abre os céus. Uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que busca a Deus, uma igreja que traz o reino de Deus para a terra, mudando as realidades espirituais das pessoas. Libertando cativos, curando enfermos, sarando feridos, restaurando corações que estão rotos, quebrados, destruídos. Uma igreja que muda a realidade social, uma igreja que muda a realidade espiritual e uma igreja que muda a realidade moral. Amém? Hoje, infelizmente, a nossa sociedade tem se alijado de Deus. Sim ou não?
Nós vemos, né, essa Globo lixo aí, e outras mídias também, impressas, eletrônicas, internet, tudo, jogando toda essa baboseira, todo esse lixo sobre as pessoas, essa imoralidade, essa sujeira, todas essas coisas terríveis que nós estamos vendo, tentando destruir o conceito de família, mas a igreja tem que se levantar, amém? Como coluna e baluarte da verdade. Fala comigo, nós, como igreja, precisamos ser a coluna e o baluarte da verdade. Coisa tremenda isso, irmãos. Nós precisamos fincar a verdade de Deus. Precisamos nos posicionar diante dessa sujeirada toda que nós vemos por aí. Precisamos nos posicionar do lado de Deus, porque mais importa agradar a Deus do que os homens. Amém? Não se deixe dobrar, não venda os seus valores e os seus princípios. A igreja precisa mudar a realidade moral, social e espiritual, se realmente ela quer ser uma igreja autêntica, uma igreja relevante, uma igreja que traga o espiritual para o concreto. Não podemos ser uma igreja só do mundo das ideias, das teorias, do falar bonito, da teologia lá distante, não. Essa teologia, esses ensinamentos, esses princípios, eles precisam encarnar em nós. O Evangelho precisa encarnar em nós. No nosso dia a dia, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Amém? Como disse Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Quantos querem manifestar a glória e a graça de Deus? Quanto mais você manifestar Jesus na sua vida, querido, mais a glória de Deus vai ser revelada através de você. E essa é a esperança desse mundo. Se Deus não destruiu ainda esse mundo, é por causa da igreja, é por causa do povo dele, é por causa do sal da terra e da luz do mundo. O sal preserva, o sal conserva. Esse mundo que já poderia ter sido destruído, se não fosse o povo de Deus, a igreja do Senhor, o povo que faz a diferença lá fora. Amém? Uma igreja autêntica é uma igreja que muda a sua realidade. Autenticidade significa verdade também, irmãos. Isso é muito importante. Abra comigo 1 João 5,20, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João 5,20. Uma igreja de verdade. Autenticidade fala de legítimo, de autêntico, de verdadeiro, uma igreja que caminha na verdade. Nós já abordamos um pouquinho sobre isso, quando falamos sobre a sã doutrina. 1 João 5,20, olha o que a Bíblia diz. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Uma igreja verdadeira, e não uma igreja falsa. Irmãos, nós cremos que existe a igreja visível, as denominações, os agrupamentos humanos, né? Ao longo de toda a história da igreja, mas pensando hoje, os grupos cristãos espalhados por todo o globo terrestre. Mas dentro dessa igreja visível, existe a verdadeira igreja. A igreja invisível, que só Deus sabe quem verdadeiramente é filho de Deus. Aqueles que não nasceram, conforme João diz, segundo a carne, a vontade de homens, mas nasceu segundo a vontade de Deus. Homens e mulheres que verdadeiramente foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, mudaram o seu interior, deixaram o Espírito Santo governá-los, direcioná-los, orientá-los. São governados pelo Espírito Santo. O seu próprio Espírito, como diz Romanos capítulo 8, testifica ao seu espírito humano de que eles são filhos de Deus.
e que Deus está neles, porque são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, será que você tem essa convicção? De que você é um verdadeiro filho de Deus? De que você faz parte da verdadeira igreja do Senhor Jesus? De que você foi comprado com o sangue de Jesus? Que o Espírito Santo guia a tua vida, governa o seu ser? Que o Rei soberano do seu coração, da sua vida, da sua história, da sua existência, o centro do seu universo, é Jesus de Nazaré? Que eu já não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me amou, a vontade daquele que me chamou. Eu já não sigo os meus sonhos, eu sigo os sonhos de Deus. Como nós cantamos, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Amém? Eu já não faço o que eu quero, mas sim aquilo que Ele quer, porque eu entendo que aquilo que Ele quer é o melhor para mim. Me preserva, me guarda, me protege, me livra de todo mal. Eu não sigo mais a minha vontade, eu sigo a vontade dEle, porque eu entendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Fala comigo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você se deleita nela, você se satisfaz nela, você se realiza nela, você tem plenitude de vida, você pode ser realmente feliz, de verdade, alinhado com a vontade soberana do nosso Deus. Uma igreja verdadeira é isso, é uma igreja cristocêntrica. Não tem o homem no centro, não tem o apóstolo, o bispo, a bispa, o pastor, a pastora. O homem não é o centro da igreja. A verdadeira igreja tem Jesus Cristo como centro. Nós vemos hoje, no meio evangélico, uma divinização da personalidade. Homens sendo levantados, pessoas sendo movidas por causa do homem, não por causa de Deus. Por causa de Jesus, mas sim por causa do apóstolo tal, do bispo tal, do pastor tal, que vem de tal lugar, irmãos. Igreja é cristocêntrica, é a presença de Jesus que tem que nos atrair para Ele, não são homens. Isso só mostra uma coisa, a infantilidade do povo de Deus, que quer correr atrás do mover de Deus no outro, e não quer trazer o mover de Deus através da sua própria vida. Você está me entendendo? É mais fácil ouvir Deus no outro, é mais fácil buscar Deus no outro, é mais fácil buscar o mover de Deus que o outro vai trazer, porque é mais difícil orar, jejuar, ler a palavra, dedicar tempo de qualidade com o Senhor, tempo de intimidade, buscando a Deus, dizendo: Senhor, eu quero avivamento na minha vida. Eu aprendi muito isso com os missionários norte-americanos, que eu tive o privilégio de caminhar com eles, de alguns deles até ser tradutor deles. Eles me ensinaram isso, aonde está Cristo, há avivamento. Eles me ensinaram isso, você tem Jesus no coração, então ali está a chave do avivamento. Nós precisamos da pessoa de Jesus, da presença de Jesus, e é ali que vai estar o avivamento. É nele, é nessa pessoa bendita, é numa igreja cristocêntrica, é numa igreja bíblica, é uma igreja como coluna e baluarte da verdade. Amém? 1 Timóteo 3,15 fala sobre isso. A igreja de Deus, como coluna e baluarte da verdade. Não é eu que tenho a verdade, é a verdade que tem cada um de nós. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a verdade não é o que eu tenho, o que eu acho, não. É o que a palavra de Deus diz, irmão. Eu não sou dono da verdade, a verdade que é dona de mim. É o Senhor Jesus que é dono da minha vida, da minha história, sabe de tudo. Eu não sou dono da verdade. É a verdade que é dona de mim. Amém? Compreenda isso. A verdade personificada numa pessoa bendita é a verdade personificada na pessoa de Jesus de Nazaré. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Se eu não tenho Ele, eu não tenho nada. Uma igreja verdadeira,
uma igreja que mexe com a realidade. Uma igreja, terceira palavra, efetividade. Além de realidade, além de verdade, uma igreja autêntica, ela tem efetividade. Ou seja, ela é produtiva no reino de Deus. Ela é efetiva, ela faz a diferença na vida das pessoas. Amém? Será que você tem feito a diferença na vida de outras pessoas, irmão? Porque igreja não é isso aqui. Igreja somos nós. Quando Paulo fala a Timóteo, ele diz: torna-te padrão dos fiéis, no amor, na fidelidade, na fé. Ele vai dando ali 5 virtudes cristãs. Será que nós temos sido exemplo para outras pessoas? Será que a nossa vida tem chacoalhado com a vida das pessoas? Será que nós temos feito a diferença na nossa casa, querido? Será que os nossos filhos têm visto o nosso exemplo? Como pais? Homens e mulheres de oração, homens e mulheres que leem a Bíblia, homens e mulheres que temam ao Senhor, homens e mulheres que têm reverência às coisas de Deus, homens e mulheres que caminham na verdade, homens e mulheres que são transparentes, homens e mulheres que são autênticos filhos de Deus na sua casa, na sociedade, no seu trabalho. Efetividade. Uma igreja produtiva, uma igreja, como nós aprendemos lá em Marília, é vida na vida. O verdadeiro discipulado, irmãos, é vida na vida. Fala comigo, vida na vida. Será que você tem vida de Deus suficiente para investir na vida de outras pessoas? Maharshi Chavda, um dos grandes evangelistas indianos que se converteu de maneira extraordinária. Eu já falei várias vezes, mas o Espírito Santo me trouxe a memória agora de novo. Ele diz assim, eu botei no título do meu site, eu botei assim: o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Amém? Será que você tem cuidado dos seus vizinhos, amados? Será que você tem amado as pessoas? Será que você tem atraído as pessoas para Deus através da sua vida? Discipulado e não somente jogado as pessoas na igreja. Tem gente que é assim, pega, traz a pessoa na igreja e diz aí, ó, pastor, se vira aí. Joguei esse trem aqui dentro, se vira. Irmão, não é assim. Se Deus te usou como uma ponte de amor, de salvação para aquela pessoa, o vínculo daquela pessoa é com você. Nós podemos te ajudar, te auxiliar nisso, mas Deus quer usar você como uma ponte de amor para aquela pessoa. A sua vida na vida dele. Ah, pastor, mas o meu conhecimento é limitado. Irmão, Deus vai usar aquilo que você tem. Sim ou não? 5 pães e 2 peixinhos. Pastor, é o que eu tenho na mão. Entrega isso nas mãos de Jesus. Ele vai levantar, consagrar para o reino de Deus. E Deus vai multiplicar os teus talentos. As tuas capacidades. Aquilo que Deus te deu. Deus vai alimentar muitas pessoas. Com um pouquinho talvez que você tenha na sua mão. Esse é o nosso Jesus. Uma igreja efetiva, uma igreja que muda a vida das pessoas, uma igreja produtiva no reino de Deus. Quarto princípio sobre autenticidade, uma igreja fiel. Fidelidade é a palavra. Realidade, verdade, efetividade e fidelidade. Querido, Deus quer um grupo de pessoas fiéis. Amém? O povo de Deus tem que ter essa marca de Deus. Fidelidade. Será que você é uma pessoa fiel? Será que você é uma pessoa leal a Deus em primeiro lugar? E aos seus relacionamentos? Será que você é fiel à sua família? Será que você é fiel aos seus filhos? Será que você é fiel ao Evangelho? Uma igreja fiel aos princípios e valores do reino de Deus. Uma igreja como nós aprendemos com Ed René, né? Que Vitz, ele nos ensina dizendo, uma igreja que sinaliza o reino de Deus na terra.
que dá sinais que o reino de Deus está no meio de vós. Tem gente que pensa, o reino de Deus é só quando eu chegar no céu. Irmão, não é isso que Jesus ensinou. Amém? Que Jesus ensinou, ele disse, o reino de Deus está no meio de... E sabe onde é que começa o reino de Deus? Em cada coração, em cada vida. Jesus governando soberanamente, o Espírito Santo tomando domínio das nossas vidas, as rédeas da nossa alma, nos instruindo, nos ensinando, nos levando, nos usando. Aí você vai abrir a boca, o Espírito Santo vai pegar as palavras, atravessar pela tua boca, e você vai falar coisas incríveis, que Deus vai colocar no teu coração. Quem recebe, diga amém. A Bíblia diz isso, olha, se vocês forem presos, forem colocados diante dos maiorais ali, das autoridades, não se preocupe, não é vocês que vão falar, é o Espírito Santo que falará através de vocês. Jesus mesmo disse, não se preocupe, do vosso interior fluirão rios de água viva. Em Romanos também diz, abre a tua boca, né? Que a palavra de Deus está na tua boca e também no teu coração. Irmão, se a palavra de Deus habitar ricamente no nosso coração, nós vamos abrir a boca e Deus vai controlar tudo. Deus vai ligar as frases, Deus vai ligar as palavras, Deus vai falar coisas extraordinárias. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, com a palavra de Deus habitando no nosso coração, nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Nós vamos ser fiéis a Deus, fidelidade, a marca do povo de Deus. Será que você é fiel, irmão? Será que você é leal aos ideais de Deus? Será que você é leal aos princípios e valores do reino de Deus? Será que você tem sinalizado o reino de Deus, aonde Deus te plantou? Aonde você está indo, irmão, eu não posso ir. O terreno que você está pisando, eu talvez jamais pisarei. Mas onde a planta dos vossos pés pisar, tem que ser abençoado no nome de Jesus. Olha o que Deus fala a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da... O que Deus quer, querido, é não apenas abençoar a nossa família, mas que através da nossa família, da nossa vida, dos nossos filhos, do nosso exemplo, da nossa postura de fidelidade a Deus, abençoar muitas e muitas outras famílias da terra. Quero declarar isso sobre a tua vida, uma unção de fidelidade, uma unção de efetividade, uma unção de verdade, uma unção de realidade, trazendo para o mundo concreto o reino de Deus, as realidades espirituais de ser igreja do Senhor Jesus. Genuinidade, autenticidade significa genuinidade, né? Quando, por exemplo, você vai comprar um cinto, veio a memória agora, aí você compra o cinto, vira do outro lado, está escrito couro autêntico, couro legítimo, couro genuíno. Em inglês é interessante, está escrito genuine leather, couro genuíno. E aí você olha e fala, não, esse cinto aqui é bom, sim ou não? Isso é couro de verdade, não é aqueles couro sintético, não é aquele material, né, chinesinho faz, que não dura nada. Você começa a botar ali o botãozinho, o ferrinho ali, já começa a cangalhar com tudo, sim ou não? Mas quando é couro de verdade, o cinto é diferenciado. Irmãos, é isso que a igreja do Senhor tem que ser, genuína, verdadeira, autêntica, uma igreja que não se corrompe, que não se destrói, uma igreja genuína em tempos de apostasia, de abandono da fé, em tempos de heresias por todos os lados, ensinamentos errados, equivocados, em tempo de mundanismo. Você não vai se deixar por isso, se deixar levar por isso, amém? Às vezes a gente entra na rede social e eu saio meio doente até. Eu falo assim, eu vejo umas coisas ali, eu falo, Senhor, esse crente não entendeu nada.
mulheres expondo o seio, com vestimentas indecentes, crentes indo em festas pagãs, mundanas, festas do mundo, shows mundanos. Irmão, vai te converter, vai aceitar Jesus, vai dobrar o joelho e chorar, porque você não entendeu o que é igreja, o que é povo de Deus. Povo de Deus é autêntico, é genuíno, não se contamina. Tudo que o diabo quer, o Atmani diz numa das suas obras, a igreja de Deus, eu acho, se eu não me engano, ele diz assim: tudo que o diabo quer é misturar a igreja com o mundo, porque daí a igreja fica irrelevante, não faz diferença nenhuma lá fora. O que o diabo quer é que o mundano chega, bate o ombro no teu ombro e fale assim: esse é um dos nossos. E você lá, tchererê lá pulando, e domingo vem na igreja, se sente frio espiritualmente e não entende o porquê. O problema é o pastor, o problema é o ministério de louvor que não canta bonito e que não tem unção. Meu irmão, quem está frio é você. Meu irmão, quem é cheio do Espírito Santo pode entrar na igreja mais fria, mais gelada da terra. Ele vai estar pegando fogo para Deus. E ele vai incendiar outras pessoas para Jesus. Porque ele não depende dos outros para entrar na presença de Deus. Ele atrai a presença de Deus para onde ele está. Agora eu vejo essas coisas, eu falo: Jesus não entendeu nada. Esse eu acho que nem nasceu de novo. Esse eu acho que está mais perdido do que sei lá o quê. Irmãos, a Bíblia é clara, eu tenho uma palavra preparada, já engatilhada sobre o mundanismo. E eu vou pregar. E o chumbo vai comer. Ah, vai vir, irmão. Eu não sei porque eu entrei aqui, mas não vou nem entrar muito, porque vou deixar para outra palavra, em nome de Jesus. O povo de Deus é uma igreja de identidade. Eu sou filho de Deus, eu não sou mundano, eu não sou corrompido. Esse dia mesmo eu vi um grande youtuber, e que se diz pastor, num show mundano, secular, de um cara que só fala palavrão e abobrinha, e ele ainda postou na rede social e disse: agora eu quero ver os hipócritas falar mal de mim, 3, 2, 1, claro que teve milhares de comentários embaixo. Um cara que se dizia pastor, num show de um mundano que só fala palavrão, coisa obscena e coisa sensual. E o cara lá, em nome da musicalidade, em nome de que queria ver um cara que cantava bem, lá no meio, e ainda postou na rede social. É mais burro ainda, né? É burro por estar lá e mais burro ainda por postar na rede social e ser um mau exemplo para os nossos jovens. Que até então eu tinha um alto conceito desse cara. Até esse episódio, o conceito foi lá para o chão, foi embora. Um cara que estava fazendo a diferença nas redes sociais, sendo uma bênção, né? Um cara engraçado, comediante e tal, falando as coisas de Deus de maneira divertida, legal, mas daí fez essa asneira. Irmão, igreja é povo de Deus. Autenticidade. É alguém que sabe fazer a diferença entre o santo e o profano. É alguém que escolhe o bem e se separa do mal. Amém? Você está me entendendo, irmãos? Será que você é um crente legítimo? Um crente verdadeiro? Um cristão autêntico? A nossa vida fala mais alto que as nossas palavras. Falar, todo mundo fala. Está aí os políticos aí para, né? Alguns políticos, infelizmente, não todos, glória a Deus, mas a maioria deles está aí para nos ensinar. Fala bonito, fala de ética, fala em prol da sociedade, você fica abismado, sim ou não? Você escuta o cara, você fala: nossa, esse cara aí é bom. Aí chega lá em determinada posição, só rouba, engana a sociedade, maracutaia para tudo quanto é lado. Está aí o Cabral, está ali. Dos últimos 3 governadores do Rio de Janeiro, 3 estão presos.
Que vergonha, gente. E alguns deles se dizendo cristãos. Alguns deles se dizendo cristãos, usando programa de rádio. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha para nós como igreja. Isso só mostra uma coisa: existe a igreja verdadeira, autêntica, e a igreja falsa. De qual igreja você faz parte? Você é trigo de Deus, ou você é palha, que será amarrada e lançada como um feixe no fogo eterno? Levanta as mãos para os céus e fala: eu vou ser trigo de Deus, para a glória de Deus. Irmãos, Deus nos chamou para isso. Uma igreja com visão, uma igreja com propósito. Igreja não é para ser bonita para os outros, não, é para ser bonita para Deus. A igreja tem que ter uma visão local e uma visão missionária mundial. Tem que fazer diferença na sua cidade e região. Graças a Deus, essa igreja tem 2 pilares: a batalha espiritual, a oração intercessória que nós fazemos todos os dias diante do Senhor, por vocês, pela igreja, pela nossa cidade, pela nossa região. E o segundo pilar é o ministério da palavra. Uma palavra forte, uma palavra profética, uma palavra que muda a vida das pessoas e que faz a diferença. Uma palavra cristocêntrica, uma palavra baseada na palavra de Deus. Um púlpito forte. Nós aprendemos isso com o pastor Volteni. Ele fala para nós: não é igreja bonita, não é marketing que faz a diferença no reino de Deus. Não é entretenimento, não é ação social, não é eventos sociais que faz a diferença, irmão. O que faz a diferença no reino de Deus é a palavra de Deus. O pastor Volteni sempre nos ensinou: se a palavra não te mudar, nada mais vai te mudar. Você lê a palavra, aprender a palavra, dizer: isso não tem nada a ver, irmão, você não vai mudar nunca. Mas se você mergulhar na palavra e dizer: isso é para mim, isso é palavra de Deus, isso veio do céu, isso veio para chacoalhar minha vida, isso veio para fazer a diferença. Quem precisa mudar não é Deus, Ele é imutável. Quem precisa mudar sou eu. É você, somos nós. Amém? Querido, o mundo está cheio de referenciais ruins, no meio evangélico, no meio cristão, mas eu e você vamos ser fiéis ao Senhor. Quem vai ser fiel a Jesus, levanta a mão e diz: Senhor, pode contar comigo. Deixa que Deus vai tratar com esses referenciais errados aí. Que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que eu e você cuidemos da nossa vida espiritual e auxiliemos outros a andarem com Deus em consagração, em santidade e honra diante de Deus. Uma igreja que dá identidade, uma igreja autêntica, é uma igreja que dá identidade. Você é filho de Deus, você tem um destino eterno. Quem tem identidade tem destino. Fala comigo: identidade gera destino. Quem não tem identidade fica igual uma vaquinha de presépio, para lá e para cá, fazendo um monte de coisa errada. Não sabe quem é, não sabe o que é ser cristão, não sabe, não lê a Bíblia, não ora, não vem na igreja, vem quando quer. Não tem identidade, irmão. Identidade gera destino. Você é filho de Deus. Só existe 2 agrupamentos humanos: ou você é filho de Deus, ou você é criação de Deus. Criação de Deus é aquele que ainda não nasceu de novo, não abriu o coração para Jesus, não faz parte da família de Deus, é amado pelo Senhor. Deus quer salvá-lo, sim. Deus quer acolhê-lo à sua família eterna, sim. Deus o ama, sim. Jesus morreu na cruz por eles. Mas existem aqueles que desfrutam da graça salvífica, da graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor.
aqueles que abriram seu coração, suas mentes foram iluminadas, suas almas foram transformadas, seus corações foram regenerados, aqueles que se tornaram filhos de Deus, e o Espírito Santo habita dentro do coração deles. Amém? Esses desfrutam da graça salvadora de Deus, de uma posição peculiar no coração de Deus, especiais, são filhos,